Olá, eu sou a professora Norca Beatriz, do Departamento de Ciências Humanas, Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. O tema de aula que vou apresentar é sobre ética e bioética. Mais que uma aula, convido vocês a uma reflexão filosófica sobre este tema que é muito importante perante a nossa atual realidade. A história moderna foi definitivamente marcada por algumas revoluções científicas. A primeira, a mais estrondosa, aconteceu no século XVII, com a ruptura do paradigma cosmológico. A Terra deixava de ser o centro do universo, como sempre acreditaram filósofos, teólogos, livros sagrados, mitos e o senso comum. Essa descoberta irretorquível da ciência encerrou concepções filosóficas do mundo, intocáveis desde Platão, Aristóteles e Ptolomeu. Desmontou doutrinas teológicas e mudou até o modo de ler e entender a Bíblia. Esta não ensina como giram os céus, mas como se vai para o céu, sentenciava Galileu. Essa foi a grande revolução do mundo físico, com enormes reflexos nas outras formas de saber. A segunda revolução científica está em curso, a revolução biológica, que nos últimos 40 ou 50 anos revelou leis da vida e explicou fenômenos que antes atribuíamos a forças divinas. Para a ética, as modificações da vida sempre estão em evidência. Começou com a modificação da estrutura genética de vegetais e, em seguida, a dos animais, e mais recentemente a dos seres humanos. Enfim, tudo isto possibilita projetos de reengenharia da natureza humana. O que poderá suceder? Haverá um dia dois tipos de seres humanos, um natural e outro produzido em laboratório? Estas e outras questões nos levam a pensar a ética e a bioética no campo da ciência. Recentemente, a ciência avançou muito na biologia humana pelo estudo do DNA e do nosso genoma. Os avanços são tais que espantam os próprios pesquisadores e tornam-se cada vez mais frequentes as perguntas sobre a necessidade de uma orientação, de um controle social, ético e jurídico nesta área tão delicada quanto complexa e misteriosa. Neste início de século, os cientistas conseguem injetar em animais genes, tecidos e células humanas. A finalidade dessa pesquisa é, como sempre, detectar doenças e possíveis caminhos de curá-las. Isto é, a prioridade do cientista é o bem-estar do ser humano. Por outro lado, ainda pairam alguns questionamentos quanto aos avanços científicos. Devemos pensar em algum limite para a pesquisa científica? Esses limites seriam de ordem ética? A quem caberá tomar essa decisão? Aos próprios cientistas ou a uma autoridade externa ao campo científico? As preocupações provocadas pelas inovações tecnológicas se referem ao fato de que elas podem não só beneficiar a humanidade, mas também serem utilizadas contra ela. Um exemplo histórico de como a ciência pode ser manipulada contra a humanidade é o Projeto Manhattan, desenvolvido nos Estados Unidos, que resultou na fissão do átomo e, consequentemente, na criação da bomba atômica. Para Drummond, todavia, a aplicação do conhecimento científico provoca perplexidades éticas, e não obstante os progressos experimentados, pois o mundo se encontra numa fronteira de graves responsabilidades éticas, determinadas pelo processo de intervenção humana cada vez mais agressiva, seja ao nível de biosfera, acelerando a sua deterioração, seja na própria natureza do homem, ao interferir na sua identidade genética.
Para Drummond, a última batalha a favor da dignidade humana se encontra travada não mais nas trincheiras de uma guerra convencional ou em torno de uma mesa de negociação entre líderes mundiais, mas sim nos laboratórios de genética molecular, onde se manipula o DNA humano. Diante do quadro paradoxal que experimenta o mundo atual, ele adverte para a possibilidade de naufrágio da humanidade, no exato momento em que se dá a luz do futuro. Para Claudio Cohen, em seu ensaio publicado em 2008, se fizermos uma pesquisa histórica do ser humano no tempo, perceberemos que a humanidade tende a repetir suas experiências. Esta visão catastrófica do futuro pode ser sintetizada no que Einstein alertou: não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Desta compulsão à repetição, o ser humano aprende muito pouco. Por esse motivo, a bioética propõe uma análise do comportamento humano frente às novas possibilidades que o conhecimento científico nos traz, podendo pensar nas possíveis diferenças que surgem entre a própria ética e a ética do outro. Destas diferenças éticas é que passa a existir o que denominaremos a bioética das relações humanas. Para este autor, o surgimento da bioética, como consequência do processo da ciência e do conceito de autonomia, conduziu à revolução social, além dos limites da medicina. Por exemplo, a epidemia de SARS reflete, assim como outras doenças infecto-contagiosas como a AIDS, a fragilidade de todos os seres humanos diante de um mundo globalizado, mas vulnerável ao agente etiológico da doença. Isso traz à tona a necessidade de um trabalho educativo, deixando-se de lado questões políticas, sociais, culturais ou econômicas, uma vez que o risco é tanto individual quanto mundial. Para continuar, faz-se necessário a definição da palavra ética. Ética é uma palavra com origem grega, relacionada ao termo ethos. Ele é direcionado à ideia de caráter, designando os costumes e o modo de ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. A ética também é uma área da filosofia que estuda a conduta humana. No entanto, em suas abordagens originais presentes na filosofia clássica, o estudo da ética não se resumia apenas à ideia de analisar os hábitos do ser humano segundo as regras da sociedade em que está inserido. A fundamentação teórica essencialmente tinha o objetivo de identificar os melhores caminhos para uma vida harmoniosa e satisfatória em um contexto social, tanto na esfera particular quanto na esfera pública. Naturalmente, porém, o conceito de ética não pode ser resumido de forma tão simplória. Conforme a definição do dicionário online Michaelis, o termo diz respeito à reflexão sobre toda a essência que permeia os princípios e valores que compõem a moral, área que busca compreender o sentido por trás da vida humana e as raízes do bem e do mal. Seguramente, a ética, enquanto avaliação do comportamento individual e social, é anterior aos gregos, porém devemos a este povo o fato de tê-la nomeado e analisado como a filosofia do bem e do mal. Desde os nossos primeiros ancestrais, já deveria existir uma ética para as relações humanas, assim como já existiam leis morais transmitidas verbalmente que regulamentavam o comportamento humano antes que fossem criados códigos escritos, como o Código de Hammurabi e os 10 Mandamentos citados no Velho Testamento. Faz-se necessário também destacar algumas diferenças entre ética e moral. Por um lado, a moral está condicionada a 3 pressupostos: valores absolutos, que são acolhidos pela sociedade, são impostos por uma determinada cultura e sua transgressão implica em um castigo. A ética, por sua vez, vincula-se a 3 pré-requisitos: percepção dos conflitos, consciência das contradições humanas, autonomia para escolher,
competência para se posicionar entre os sentimentos e a razão, e a coerência na decisão, uma lógica entre pensamento e ação. Já a bioética é um dos tantos fenômenos criados pela cultura para lidar com a complexa combinação de uma revolução científica e da crise de valores advinda das transformações sociais profundas. Portanto, a bioética é um fenômeno instituído na cultura que se iniciou a partir da segunda metade do século XX, tornando-se um evento cultural, pois se universalizou rapidamente, fazendo com que filósofos, cientistas, religiosos, profissionais, enfim, a sociedade como um todo, pudesse pensar ou repensar os valores humanos. Esta revolução cultural pode ser notada através da análise bibliométrica realizada entre 1974 e 2004, na qual se observa que foram publicados em revistas indexadas ao Medline 101.153 trabalhos a respeito de ética médica ou bioética, sem contar os livros ou debates a respeito do assunto. Outra evidência da importância da bioética pode ser notada na promulgação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos pela Unesco em 2005. É importante mencionar que o médico oncologista norte-americano Dr. Potter foi responsável por cunhar o neologismo bioethics. O termo foi cunhado em dois escritos, primeiro num artigo intitulado Bioethics, So Science of Survival, em 1970, e o segundo num livro Bioethics, Bridge to the Future, 1971, que se tornou um divisor de águas na caminhada da humanidade rumo a um futuro imprevisível, porém mais solidário. Já o Dr. André Hellingers foi o primeiro a utilizar o termo em um centro de estudos. Neste centro, que hoje é conhecido apenas como Instituto Kennedy de Bioética, Hellingers animou um grupo de discussão de médicos e teólogos, protestantes e católicos, que viam com preocupação crítica no progresso médico-tecnológico enormes e embaraçados desafios ao sistema ético do mundo ocidental. O Informe Belmont, 1978, se tornou outro importante referencial na defesa da dignidade do homem em relação aos abusos das pesquisas científicas nos Estados Unidos. Mais recentemente, constituiu o que ficou conhecido como Tétrade da Bioética Principalista Americana: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Organismos internacionais como a Unesco, preocupados em estabelecer marcos éticos por meio de princípios guias, promulgou a Declaração Universal sobre o Genoma e os Direitos Humanos em 11 de novembro de 1997, que foi considerada uma conquista comparável à Declaração Internacional dos Direitos Humanos em dezembro de 1948 e, mais recentemente, em 19 de outubro de 2005, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Dentro deste enfoque, vale a pena lembrar da Declaração de Nuremberg, de 1946, cujas linhas mestras são: primeiro, é absolutamente necessário o consentimento voluntário do paciente na experimentação. Segundo, o experimento deve buscar resultados saudáveis à sociedade. Terceiro, o experimento deve ser conduzido de tal forma que evite todo sofrimento ou injúria física e mental ao sujeito. Quarto, o grau do risco para o paciente não deve exceder a importância do problema a ser solucionado pelo experimento. Quinto, o experimento só pode ser realizado por pessoal tecnicamente qualificado. E sexto, deverá haver suspensão da experiência a qualquer momento que possa colocar em risco sério a saúde do paciente.
E por último, a Declaração de Helsinki, em sua quinta versão datada de outubro de 2000, desde sua primeira edição em 1964, aprovada pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial. É o documento internacional mais importante para a regulação da pesquisa em seres humanos depois do Código de Nuremberg. A aplicação de novas tecnologias à medicina e à saúde humana tem que levar em conta os princípios fundamentais da pessoa humana, a saber, o princípio da dignidade e inviolabilidade, o princípio da não comercialização do corpo humano, o princípio da não discriminação, o princípio da confidencialidade e o princípio da autonomia através do consentimento livre e informado. Os questionamentos a serem feitos por ocasião da utilização de seres humanos ou material humano como sujeitos da pesquisa são: o novo método ou procedimento é seguro? O novo método ou procedimento é eficaz? Qual o benefício real do novo método ou procedimento em relação ao preexistente? Qual é a relação custo-benefício do novo método ou procedimento? Que repercussão social terá o novo método ou procedimento? A importância para se atentar a estes questionamentos se deve a que a velocidade com que se passa da pesquisa pura para a aplicação é hoje tão alta que a presença, por breve que seja o tempo, de erros e fraudes pode provocar catástrofes. E para concluir a minha apresentação, gostaria de deixar a seguinte mensagem. A bioética se apresenta nesta tentativa de aprender e compreender o verdadeiro significado do novo, capacitando-nos a uma possível adaptação. Ela permite expressar o nosso pensamento ético, o que nos possibilita encontrar consensos de qual será o comportamento moral mais adequado a uma determinada questão, entendendo que estes sejam os motivos de como deveríamos perceber, pensar e agir sob a égide da bioética.